Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda a esse podcast maravilhoso em que a gente está fazendo essa leitura incrível desse livro aqui, Lugar de Médico na Cozinha, Dr. Alberto Peribanês Gonçalves, um livro sobre alimentação viva que tem me surpreendido muito, e acho que a todas as leitoras aqui também, né? A gente É muito engraçado a gente pensar isso, né? Que quando a gente vê a capa de um livro, ou quando a gente lê a contracapa, a gente não imagina, né, o que tem dentro, assim. E eu, quando vi esse livro, essa contracapa desse livro, eu imaginei que esse médico fosse falar bastante sobre mesmo os efeitos do corpo, como um pouco no último livro que a gente leu, né? E esse livro tem sido bastante sobre. Não, tem sido um pouco mais sobre. Tem sido relacionado bastante com espiritualidade, né? Ele tem falado bastante sobre isso, sobre esse assunto de espiritualidade, de conexão com o divino que habita dentro da gente, através da alimentação, né? Isso tem sido muito lindo. Estou adorando essa leitura. Para mim faz todo sentido. E dentro desse projeto que a gente tem, que cada uma caminha no seu ritmo, no Saudabilize, né? A gente tem algumas que se puxam mais, que assistem todas as lives, que estão sempre em todos os encontros, que se dedicam mais, que fazem as receitas novas toda semana. Tem uma outra que eventualmente aparecem e que quando aparecem elas sabem que vai ter transformação, mas elas fazem questão de vir na aula ao vivo, de interagir, de estar presente, né? Então, cada uma no seu ritmo vai fazendo as pequenas transformações, porque quando a gente quer fazer uma mudança grande na nossa alimentação e a gente toma uma decisão de entrar para um programa como o Saudabilize, realmente a gente tem que ter paciência com a gente, com o nosso corpo, com o nosso processo, e aos poucos ir colocando, né? Aos poucos ir introduzindo mais alimentos, aos poucos ir percebendo que a comida saudável pode ser gostosa. Mas começa desmistificando dentro da gente, dentro da nossa mente, em primeiro lugar, para depois isso chegar no prato e isso virar hábito, isso ser gostoso, né? Então é muito do que a gente trabalha dentro do Saudabilize e grande parte disso é a leitura desse podcast, que é exatamente a gente ler e entender como que a gente faz as escolhas do que a gente coloca no prato, né? Eu mesma já comecei a germinar aqui, já tô com uma bandejinha de lentilha germinando, porque, meu Deus, né? Tanto que esse cara falou dos germinados e que ele ainda vai falar mais, né? Então se prepara, que agora a gente vai começar a brincar de germinar bastante nessa cozinha. Então vamos lá, vamos começar essa leitura de hoje, século 21. Ele traz aqui: estamos comendo ranços. As gorduras que ingerimos podem vir do reino vegetal, animal ou mineral, sob a forma de óleos essenciais extremamente finos, óleos densos ou graxas, ranço. Os óleos minerais têm apenas uso medicinal de lubrificação. As gorduras de origem animal estão presentes em carnes, toucinhos, ovos, laticínios, peixes, em especial o bacalhau, o salmão e crustáceos. Se as gorduras animais forem consumidas da forma mais fresca possível, representarão um problema tolerável para o corpo resolver. O leite e o salmão podem ser ingeridos crus, sem maiores sacrifícios do paladar. Os árabes preparam o quibe cru. Existe o carpaccio dos italianos, com temperos fortes, pimenta do reino, limão, que permitem que o paladar humano tolere carne crua. O cozimento de ovos por 3 minutos deixa a gema intacta e a clara branquinha. Os alemães e europeus centrais apreciam ovos preparados dessa forma no desjejum. Os esquimós mais primitivos consomem a banha crua de focas ou baleias. Leite pasteurizado e salmão defumado, ambos procedimentos que envolvem altas temperaturas e conservação a baixas temperaturas, não são mais crus. Suas gorduras já foram alteradas. Meu pai é um exímio churrasqueiro gaúcho, no entanto, quando guarda os restos de carne para o dia seguinte, eles chamam de fiambre. A gordura que era branquinha da carne crua e transparente da carne assada torna-se uma graxa dura e amarelada, que cola na travessa em que esteja depositada. Como isso ocorre? O ranço é a forma mais densa da gordura animal ou vegetal, como a graxa é a forma mais densa do óleo mineral. Gorduras tornam-se rançosas por aquecimento a altas temperaturas, resultante da oxidação ou da hidrogenação, um processo físico e químico. O resultado final é que as moléculas dessa gordura mudam sua conformação. Dr. Jack e Mr. Hyde. O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde é uma novela de horror publicada na Inglaterra em 1886, na qual um pacato e inteligente médico inglês, Dr. Jack, eu acho que é,
transforma-se num implacável assassino, Mr. Hyde, ingerindo uma porção química. A atualidade dessa história não nos remete apenas a um mundo em que a hipocrisia e as máscaras sociais escondem um comportamento perverso, mas aludem também ao comportamento químico das gorduras. A hipocrisia mantém-se no fato de que os fabricantes de gorduras comestíveis, principalmente os grandes, sabem com clareza o seu potencial maléfico, mas omitem-se e resistem a uma mudança imediata. As gorduras, Dr. Jack, segundo o médico, são encontradas em sua forma original e saudável em alimentos como castanhas, nozes, linhaças, girassol, gergelim, polpa de coco verde, cereais, leguminosas, abacate, azeite de oliva e azeitonas. São desprovidas de efeitos nocivos por terem uma conformação química provida pela natureza e que, o que é melhor, podem ser ingeridas assim mesmo. Observe as moléculas dos ácidos graxos oleico e elaídico. Aí tem aqui a figurinha desses ácidos, assim, que são bem parecidos, na verdade. Tá. Não precisamos ser químicos para entender esse fato. A molécula de ácido oleico tem forma curva, que é conferida pela presença de radicais hidroxila no mesmo lado da estrutura molecular. Após a aplicação de calor ou energia vibratória, como as do forno de micro-ondas, a conformação da molécula muda por causa da mudança de posição desses radicais. Surgem assim as gorduras Mr. Hyde, o monstro, que têm a sua origem em gorduras naturais, mas que foram tratadas por processos químicos na versão alimentícia para uso em larga escala pela indústria. Elas são submetidas a um processo de hidrogenação, no qual a gordura natural recebe artificialmente uma molécula de hidrogênio, ou são submetidas a altas temperaturas. A consequência comum é a transformação alostérica, ou seja, a estrutura da molécula de gordura muda da forma cis para a forma trans. Nessa forma, ocorre uma torção na estrutura química da molécula. O leitor pode perguntar, e daí? O que uma alteração numa posição de átomo tão pequeno pode fazer tão mal? Na forma cis, o médico, a gordura é límpida, transparente, permeável, não rançosa, é facilmente assimilável, pode ser processada biologicamente pelo corpo e formar os ácidos graxos biologicamente ativos, os colesteróis bons e as prostalginas, importantes mensageiros e efetores celulares. Já a forma trans, o monstro, não pode ser processada pelo corpo. Ela literalmente bloqueia as rotas metabólicas dentro das células. O que parece mais triste e aterrorizante é que esse silencioso assassino é absorvido disfarçado de gordura sadia. É incluído no material celular como gordura sadia. E só depois de incluído na intimidade dos sistemas é descoberta sua verdadeira identidade. E lá estarão as gorduras trans, obstruindo receptores celulares, reduzindo a elasticidade das membranas, afogando a função respiratória das mitocôndrias, dificultando a transmissão dos impulsos nervosos e dando origem à temível placa de ateroma. As gorduras trans são descobertas na calada da noite, como um punhal nas mãos, já sujas de sangue, dispostas a aumentar as mortes por câncer e doenças cardiovasculares. Há um brilhante estudo populacional em andamento desde os meados dos anos 1990 que envolve tribos de esquimós do Alasca e da Groenlândia. Resultados apresentados anualmente vêm sendo elucidação sobre o papel dessas gorduras na doença e na saúde, assim como os mecanismos de ação dos chamados ácidos graxos essenciais, grupo ômega. Intrigante é o fato de que tribos mais primitivas, como os enoítas, alimentam-se de banha de focas e de baleias em seu estado cru, tal qual seus ancestrais faziam. Estudos clínicos e autópsias revelaram que esses nativos não apresentaram endurecimento arterial ou quaisquer formas de doenças cardiovasculares, incluindo a hipertensão arterial. Já seus conterrâneos, que foram integrados às sociedades americana ou dinamarquesa e adotaram o cozimento dessas fontes alimentícias, mantendo o mesmo consumo de gorduras na dieta, apresentaram alta incidência de doenças cardiovasculares. O cozimento tornou-se, nesses estudos, o elemento-chave da origem das doenças, adicionalmente à transformação da banha de seu estado inofensivo cis para o nocivo trans. O cozimento é também responsável pela eliminação das enzimas lipase, que são ativas na forma crua. A presença da enzima ativa lipase na gordura crua garante não somente a sua fácil digestibilidade, mas também é a chave da prevenção de doenças cardiovasculares, pois oferece à gordura ao organismo em sua forma de ácidos graxos simples e essenciais. Vamos comer gorduras cruas. Qual é a maior regra da natureza que a todos cativa por sua simplicidade? A resposta é: comer os alimentos crus, assim como a natureza os oferece. O leitor já deve estar torcendo o nariz por achar que estou propondo algo enjoativo, mas é exatamente o contrário.
A melhor fonte de gordura está no reino vegetal, já pronto para o consumo desde o momento em que é colhida de moitas ou árvores. São as castanhas, nozes, avelãs, sementes como linhaças, girassol, gergelim, quinoa, polpa de coco verde, soja, amendoim e outras leguminosas, abacate, azeite de oliva, azeitonas, e aquelas que ainda não conhecemos, pois há muita biodiversidade e novos nutrientes ainda a serem revelados. Alguns já são bem conhecidos no Brasil, mas ainda pouco estudados, como o cupuaçu, o açaí, o baru, o aricuri e o butiri. Essas gorduras integram-se de maneira harmônica às nossas membranas celulares, tecido nervoso, endócrino e metabólico. Estão no estado molecular cis, que é o mais saudável, e estão abastecidas com suas lipases naturais, que auxiliam a digestão. Algumas fontes de gordura, como o girassol, abacate, soja, polpa de coco, nozes e amêndoas, são ricas em fitoesteróis, substâncias parecidas com o colesterol, mas capazes de suprir a nossa demanda diária desse éster e eliminar o colesterol de origem animal, que se acumula em nosso organismo, causando diversos efeitos maléficos para a saúde. O colesterol não é uma gordura. Apesar de ser importante no aspecto estrutural e funcional de todas as funções celulares que envolvem as gorduras, o colesterol é um álcool esteroide, ou seja, é uma substância solúvel em gorduras. Normalmente, 80% do colesterol que utilizamos é sintetizado no próprio fígado, ficando apenas 20% para os originados da dieta. Podemos, com grande facilidade, substituir as gorduras animais pelas vegetais cruas e assim mesmo manter um equilíbrio perfeito de lipídios e colesterol no corpo, com grande ganho no paladar. Quem tiver dúvidas a respeito, que prove o patê de nozes ou as pastas de amendoim ou grão de bico, que estão no final desse livro. Cuidado para não se gordurar. Os mais desavisados, incluindo os que leem esse livro e já são vegetarianos, podem estar acreditando que as suas dietas são pobres em gordura. Os ovo-lacto-vegetarianos, aqueles que não comem carne, descontam seus desejos por gordura em ovos, manteigas, queijos, laticínios e, pior que tudo, nas margarinas vegetais altamente hidrogenadas e saturadas em forma trans, biscoitos e até batatas fritas. Espantam-se quando o médico informa que seu colesterol está alto. Mas eu sou vegetariano, como pode? Os veganos, aqueles que se alimentam exclusivamente do reino vegetal, e os crudivoristas, que comem alimentos exclusivamente do reino vegetal e crus, que é o meu caso, podem também lambuzar-se de gorduras em suas dietas. Em alguns casos, podem comer até mais gordura que os que se nutrem com a dieta contemporânea. Se ingerirmos diariamente diversos óleos virgens, nozes, sementes como gergelim, grãos como a quinoa, amendoim, coco, abacate, azeitonas e outras frutas ricas em gordura, estaremos como crudivoristas vegetarianos ingerindo impressionantes 60% ou mais de calorias na forma de gorduras. Vamos imaginar um prato inofensivo com uma salada verde, uma cabeça de alface americana, tomates e outros vegetais não raízes. Essa salada pode conter aproximadamente 100 calorias, sendo 15 delas originárias de gorduras. O molho para temperar leva umas colheradas de óleo e traz mais de 375 calorias. Vamos adicionar nozes para ter mais sabor. Some mais 178 calorias. Coentro, sal e sumo de limão oferecerão mais algumas calorias. Nossa saladinha já terá um total de 550 calorias, das quais 530 vêm de gordura. Então, fatia-se um abacate, 250 calorias e 85% de gorduras, para dar ainda mais sabor. Temos um prato de 900 calorias, das quais 90 vêm de carboidratos, 55 vêm de proteínas e mais de 755 originam-se de gorduras. Isso significa que 84% das calorias vêm de gorduras. Esse exemplo aplica-se às proteínas mencionadas como neura no capítulo anterior. Naquele caso de uma alimentação crudivorista rica em proteínas, poderíamos estar exagerando nos grãos e até aumentando a escória nitrogenada, creatina e ácido úrico. É mais uma razão para não acreditarmos na alimentação crua, mesmo para aqueles que necessitem de ganho de massa muscular ou que sejam magros demais e queiram engordar. Dependendo da elaboração da dieta crua, é importante o acompanhamento por um nutricionista nesse caso. Pode-se ajustar os nutrientes de forma precisa e balanceada dentro do necessário, para atingir determinados objetivos. Já existem crianças sendo alimentadas exclusivamente por nutrientes crus, algumas aqui no Brasil e muitas na Europa e nos Estados Unidos. Os resultados são fantásticos no crescimento e no desenvolvimento. Não há crianças gordas, incidências de doenças, coordenação motora, inteligência e vitalidade. O Dr. Gabriel Cousens, que orienta milhares de famílias, chama essas crianças de geração arco-íris. E eu vou parar por aqui essa leitura de hoje. A gente vai começar amanhã lendo sobre castanhas e nozes, porque hoje a gente tem esse compromisso de ler 15 minutinhos por dia. 15 minutinhos todos os dias cabe na rotina de todo mundo. Então é isso. A gente tem aqui no Saudabilize um método implacável que a gente tem pequenas pílulas de saúde que cabem na vida de todo mundo.
incluindo esse podcast. Se você está ouvindo esse podcast, você faz parte desse grupo que está recebendo essas micropílulas de saúde. Estão chegando. Eu sei que todas as micropílulas de saúde que a gente espalha são como soldadinhos trabalhando em prol de uma saúde universal. Eu sei que essa mensagem vai chegar em quem tem que chegar, e essas pílulas de saúde, todo esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui, sempre chega aonde ele tem que chegar. Se ele chegou em você, bateu na trave, você quer fazer parte dessa comunidade maravilhosa, vem que eu estou te esperando. saudabilize.com.br. Um beijo e até lá.